Então, estamos numa data muito especial hoje. Muito especial. Pelo menos pra mim, que sou fã disso aqui, ó. Né? Estamos no 4 de maio, conhecido mundialmente como May the 4th, fazendo alusão, né? Pra quem não sabe aí, né? Fazendo uma alusão direta ao May the Force Be With You, que se diz no universo Star Wars. E então a gente queria trazer alguma coisa de Star Wars pra vocês. Eu sou o Javali, eu narro o primeiro jogo, né? Aqui do Pelas Barbas do Mestre. E aqui comigo estão, como sempre. Eu sou o Merck, eu jogo lá no nosso jogo Pelas Barbas do Mestre com o Johnny. Se você nunca ouviu, por favor, ouça, tá bem legal a aventura. Hoje é 4 de maio, Dia Internacional de Star Wars. Infelizmente, pra gente aqui, né, não tá um dia tão feliz. É um dia muito legal pra comunidade de Star Wars, mas aqui, onde eu moro pelo menos, e pra nossos dois companheiros que também são gaúchos, a gente tá passando por um momento bem ruim. A gente tá aqui gravando em homenagem a Star Wars, mas o momento não é muito assim de alegria. Quem puder ajudar do Brasil inteiro, o estado tá precisando bastante. Olá, meu nome é Rafael, também conhecido como Rafão, e eu interpreto a personagem Melissa no Pelas Varas do Mestre. Eu, infelizmente, não tenho mais nenhuma camiseta do Star Wars. As que eu tinha, eu acabei doando. Mas eu tenho isso aqui. Para compensar. A camiseta é bem mais legal. Ah, é, deve ser. Ter uma camiseta é muito mais legal. Uma É, camiseta é muito mais legal que nada a isso. ver esse sabre aí. Nada a Eu ver, não sabe? queria ter um sabre como esse. Eu não queria ir lá na Disney montar meu sabre. Foi Não caro, queria. foi É, caro, foi caro. Mas vale a pena. com certeza. A Não, vez agora que eu fui pra Disney, Acredito. minha única intenção foi só ir comprar um sabre. Nada mais. Eu não queria fazer mais nada. Eu só queria ver os parques Star Wars e comprar um sabre. Era essa a minha intenção. As pessoas oferecendo merchandising de graça, assim, pro Rafão. É, Ele, não, não, sai da minha não. frente. Deixa eu jogar na sessão Star Wars. Harry Te Potter? arranco Não. daqui. Harry Potter? É, Não, 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 sai não. daqui, Sai, sai. cara. Não vou na Universal. então, gente, eu queria trazer hoje, né? A gente tá no Dia Internacional do Star Wars aí, e corroborando as palavras que o João disse, né? Aqui na descrição vai estar como pode ajudar, os Pix aqui do governo do estado. Tá? A gente está passando pela pior tragédia climática da história aqui, né? Pior do que a enchente de 1941. Muita gente precisando de ajuda e, por favor, se puderem, doem, ajudem, se tiverem privilégio, por favor. Mas voltando aqui, né? Eu queria introduzir duas coisas, cara. Tava pensando sobre Star Wars, tava pensando sobre esse dia, né? E para vocês aí que estão ouvindo, né? Cara, Star Wars faz muito parte da minha vida, assim, desde que eu sou pirralho. Então, desde que eu me apaixonei, assim, pelos filmes, pelo episódio 4, 5, 6, sabe? Então, não sou purista, tá? Gosto dos outros filmes por razões diferentes, mas gosto. Mas eu queria trazer duas coisas, né? Eu tava pensando muito sobre Star Wars, e como a gente fala sobre RPG aqui também, né? Eu narrei um jogo Star Wars de mais ou menos um ano de duração, que foi quando eu vi, velho, tá? Falando mais especificamente sobre GURPS, o quão o Star Wars ele é um bom sistema, tá? Para jogadores um pouquinho mais experientes que querem combar os suplementos em um jogo só. Tá? Foi o primeiro jogo, assim, a gente já tinha jogado Supers e tal, né? Ou Poderes agora pra quarta edição, né? Mas foi o primeiro jogo, velho, assim, da minha vida, aonde a gente teve que usar o módulo básico, usar o psiquismo, usar o magia, usar o Artes Ultratech, marciais. usar o artes marciais, usar o cyberpunk, sabe? Então, tipo, isso obrigou quem tava jogando na época a se letrar um pouco no sistema, assim, né? Então eu tava pensando, cara, no Star Wars como um bom sistema para essa união dos suplementos, sabe? E Uhum. universos parecidos com o Star Wars também, né? Tipo, qualquer coisa assim que lide com essa gama diversa de aspectos dentro dos personagens, né? Mas o Star Wars é um puta exemplo, eu acho, de como fazer isso. E eu lembro, assim, inclusive, né, tanto o Rafão quanto o Merck jogaram esse jogo, né?
E eu acho que também estavam numa fase da vida onde não tinham combado tantos suplementos pra pensar num personagem, assim. Entende? Então, cara, eu tava pensando muito nisso, assim, o Star Wars, ele é por causa da riqueza do universo, né? Da riqueza da ambientação. Ele é uma ambientação perfeita, na verdade, para tu fazer um deep dive, assim, um mergulho dentro do sistema, sabe? Que é o GURPS, né? Que é um sistema genérico. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam na época, né? De pensar, ter que pensar esse personagem multidisciplinar, falando assim na instância dos livros mesmo, né? Dos suplementos mesmo. E o que vocês acham que Star Wars representou para vocês também no RPG, dentro dessa formação de RPGista, sabe? Bom, como eu tava falando, eu acho que o Star Wars, quando a gente jogou, foi. A gente jogou mais de um, na verdade, né? A gente jogou one shots de Star Wars e jogou também a campanha. Até hoje eu tenho raiva da Tynek, o personagem de um amigo nosso. Ah, mas eu lembro que realmente são muitos complementos que tu precisa usar para fazer toda a adaptação de Star Wars e começa lá em pré-cognição, sabe? E tem muita coisa que vai juntando para te chegar no ponto que. E uma coisa bem marcante para mim naquela campanha que eu lembrei, que eu sempre pensava, tá, a gente entende a desvantagem pacifista, sabe? Como uma pessoa que não vai ser violenta de qualquer forma, entende? Mas naquele jogo eu lembro que tinha um dos mestres que esse cara, ele nunca sacava o sabre nem nada, tá ligado? E ele Eu era nunca Mestre pacifista. atacava. Corosa. Mestre Não sei se é, Corosa. eu não sei Isso. se é de mim que tu tá falando, mas eu era Não, não, pacifista. Tá não, não. falando do cara que era o O grão-mestre do grão-mestre, conselho. isso. Ah, Esse tá. cara, Eu lembro que eu ele. admirava ele bastante. Eu não gostava um pouco dele, porque o pacifismo dele me incomodava, tá ligado? No jogo, por meu personagem. Mas, e ali eu entendi o verdadeiro significado de pacifista, tá ligado? Porque realmente ele nunca em nenhum momento sacou o sabre, em nenhum momento ele fez um ataque, ele só defendeu tudo. Ele defendeu os inimigos, tá ligado? Tipo, que assim, a maior treta que a gente tinha e que os caras podiam nos matar, quando a gente teve a chance de matar eles, ele foi lá e defendeu os caras, tá ligado? Não deixou ninguém se matar. É, nesse alcance, né, que tu tinha que ter do personagem, que tu tem que ter do personagem quando tu cria um personagem de Star Wars, principalmente um Jedi, envolve não só todos esses suplementos pra questão mecânica do combate, mas o Star Wars, como o Fabrício falou, ele é um sistema, o Star Wars é uma ambientação muito rica, riquíssima, inclusive política, né? Tem Ah, uma geopolítica que não é geo, né? É intergaláctica. Então é. tu tinha que pensar o personagem, se ele era um Jedi, né? Acho que todos foram Jedi, uns que outros foram mercenários Teve, ao teve longo uma vez que eu dos fiz um Caçadores de Destroyer. Recompensa, Destroyer. Então, o Jedi, pelo menos, ou o aprendiz, como a gente jogou, né? Às vezes mestre e aprendiz, ele não só tinha que ter, assim, uma habilidade com sabre e de artes marciais, como psíquica, né? Que a gente usou o psiquismo para fazer a telecinese, a telepatia ou outros poderes Jedi aí que nem tem tanto nos filmes, né? Mas para quem lê os livros, Fabrício que é super aficionado em Star Wars e os quadrinhos, existem vários outros poderes Jedi que eu também só descobri quando eu joguei, que estão lá contemplado, né, pelo GURPS, mas também habilidades tipo diplomacia, é, oratória, porque o Jedi, né, na ambientação Star Wars, ele não é só um monge, ele não é só um religioso, ele não é só um diplomata, ele não é só um artista marcial, ele é tudo isso. E por isso a beleza, né, dessa persona, né, do mestre Jedi. Por isso que talvez nós, quando vimos os filmes pela primeira vez, eu comecei, acho que acredito que vocês também, pelo episódio 1, que eu fui ver no cinema, eu mal conseguia ler as legendas, porque eu tinha, sei lá, 10 anos. E eu não sabia o que era Star Wars, sabia que os mais velhos falavam sobre Star Wars, que tinha sabre de luz e laser. Não sabia exatamente a profundidade da coisa. Quando eu entendi o que era um mestre Jedi, foi tipo assim, quando eu vi e entendi o que era um super-herói pela primeira vez. Eu pensei, meu Deus, olha que legal isso. É um cara que luta com uma espada de luz, de laser. Ele tem uma compreensão ali, uma sabedoria abissal.
sabe, era uma pessoa muito exemplo, assim, sabe? É tipo, tu vê tipo, um pouco o sentimento que eu tenho pelo James Bond, sabe? É um cara que faz tudo bem, sabe? O Hitman, sabe? É um cara que tudo que ele faz com excelência. É um choque, assim, nossa, uma admiração violenta. E, e é essa pessoa que é o Jedi, e essa pessoa que a gente tentou traduzir pro GURPS. E aí, Ju, beleza? E essa pessoa que a gente tentou traduzir em ficha, eu acho que a gente conseguiu com bastante maestria. Acho que o Fabrício, o Javali, narrou com bastante propriedade, tanto do sistema quanto da ambientação. E isso que o Rafão falou tu ter um NPC, que não é um vilão, que ajuda os vilões, é tipo assim, tu tem que ter uma flexibilidade que só os narradores de RPG têm, né? De tu conseguir montar um pacifista a ponto de proteger até os seus inimigos. Algumas pessoas nem entendem isso. E eu E achei dava super muito legal. problema em off, né? Dava muita discussão em off. Muito, muito. Eu lembro Ah, que eu brigava com a mesa ações inteira o próprias. tempo inteiro, os caras de cara. Tipo assim, eu lembro de um dos nossos amigos virar pra mim, cara, faz um teste de vontade aí pra, tipo, segurar essa desvantagem que tu tem. Eu falei, não, cara, o meu personagem é assim, sai pra Exato. lá. Mas é porque eu quis fazer um Jedi clássico, que é assim que eu vejo os Jedi. Eu acho que, nem, tipo assim, se tu assistir os filmes, se tu assistir as animações e tudo mais, o Jedi clássico, o Jedi estereotípico, ele não mata ninguém. Eu lembro que nas animações, aquelas do Cartoon Network, o Anakin mata, antes dele, né, pirar, ele mata tipo assim, um monstro gigante, assim, que ia matar ele e o Obi-Wan. Mas eu fiquei cuidando isso depois do jogo e eles não matam ninguém. Claro, era um desenho pra criança e tal. Mas igual, eles passam o sabre só nos android nos filmes também. A não ser, né, outros Jedi que daí pontualmente fugiam ao estereótipo, daí com um propósito, né, com né, um objetivo ali da história ser diferenciada. Mas eu É, lembro que esse jogo foi muito legal e, tipo assim, me enriqueceu como jogador de GURPS, como tu falou, mas é que assim, eu sou maluco. Quando eu faço um personagem, assim, principalmente uma campanha, e as campanhas do Fabrício, inclusive, que todo mundo se pilhava, a gente sabia que ia durar no mínimo um ano, eu começo a estudar o sistema, a ambientação, eu comecei a ver tudo de novo dos Star Wars, comecei a pesquisar uma pá de coisa, e então me enriqueceu demais, tanto no GURPS quanto no Star Wars. Foi bem importante pra minha vida, assim, como nerd, essa campanha. tu falou ali dos personagens, né? Eu acho que um dos trunfos assim, desse jogo é que eu acho que foi no momento da vida de todo mundo aqui como jogador, pelo menos, né? E eu me incluo, assim, como jogador também. Aonde a gente começou a levar mais a sério, sabe? Uhum. E aí, tipo, não tinham só os Jedis, porque a dinâmica da campanha era que eram 8 jogadores, onde todos eles eram duplas de mestre e aprendiz. E já rolou, o jogo começou no off, né? Com jogadores indo falar com outros, assim, né? Pra decidir quem é que é seu mestre, quem é que é seu aprendiz, e montar suas duplas, assim, né? E então, nisso começou a surgir conflito e Jedi diferentes, assim, né? O exemplo da Jedi que o Rafão falou, né? Que era a Tainek. Ela era uma Jedi que tinha ficado muito tempo infiltrada nos Siths. Ela tava voltando desse tempo infiltrada pra conviver de novo no templo, assim. Então tinham bastante dinâmicas legais. E ao longo do jogo, né? Porque morreu força de personagem, tá? Quase todo mundo morreu uma vez com o personagem, tá? Eu acho que exceção da Tainek, talvez. Do personagem de um amigo nosso chamado Talvez. Leonardo. Eu sei que eu acho que eu fiz Talvez. uns. Eu acho que eu Não, morri foram umas dois. 2 vezes. Foi a Tainek e o Zurik que não morreram. O Zurik era o personagem do Diego, que é um outro amigo nosso, que era o vilão, digamos assim, né? Do jogo, né? E que ninguém descobriu até o final. Nossa, ninguém descobriu. E o personagem do Rafão, inclusive, a mestre Kala, ela era uma investigadora, né? Uma Investigadora, tinha hipnose muito alta, tinha várias. Era quase. Era o Batman Jedi. Esse jogo foi legal, foi importante pra minha formação, mas acho que pra todo mundo, assim. Pra formação como RPGista, assim, né? Pra começar a pensar mais profundamente, né? Que tipo, botei tal desvantagem, ou decidi tal traço de personalidade pro meu personagem e se comprometer com isso, assim. E eu, como narrador, na época, tava tentando fazer isso nos NPCs.
também. Ô, velho, eu tinha um Excel, tá? E tinha os nomes dos NPCs, o núcleo que eles pertenciam, tá? E o principal traço da personalidade. Sabe? Traço da personalidade e o tom de voz. Então, sempre que eu tinha que fazer o Mestre Korob, eu tava com o Excel aberto lá, com a planilha na minha frente, eu lia lá, Mestre Korob, pacifista e extremamente educado. Então, eu sempre... Né, então, foi nesse momento, assim, que eu como narrador e como RPGista, comecei a criar mais compromisso, eu acho, com o personagem, né, e tudo mais. Eu acho que, como tu falou, o Star Wars ele já dá um pano, um cenário de fundo com assim muito rico, como vocês falaram, sabe? Que tem muitas, tu pode fazer muitas coisas, sim, a gente jogou essa campanha e era Jedi todo mundo, mas como eu falei, teve uma vez que eu fiz um Destroyer, teve, sabe, dá pra fazer qualquer outro personagem, né? Um Sim, mercenário, qualquer o coisa mote pode era ser tu feita. sair como Jedi. E aí, se tu Então, morresse, abria todo o leque de outras oportunidades pra tu fazer de personagem, né? sim. Por ser um cenário muito rico, tá? Eu acho que ele dá essa abertura para te fazer qualquer coisa e também ele traz toda pela riqueza, eu acho que aí que encaixa onde tu falou de a gente começar a se comprometer mais na quando tá fazendo o personagem, veio daí porque, sabe, com toda a riqueza que tinha, a gente tinha que fazer também aquele personagem encaixar nesse mundo rico, entendeu? Ele tem que ter um background, uma história rica, tem que ter uma profundidade maior do que era os personagens que a gente fazia de medieval, sabe? Que era assim, Assaltante de carroça. assaltante de carroça, sai arrancando cabeça. Então, tinha que se encaixar muito melhor no mundo. Então, acho que é aí que começou a ideia de a gente se comprometer muito mais e dar mais profundidade para os personagens, sabe? Legal. É. Tu falou de todas as outras possibilidades além do Jedi, de personagens, né? Cara, a gente jogou one-shots e mini campanhas muito legais com um dos elementos mais legais que eu acho Star Wars, que era com os clones, né? A gente era Stormtrooper e fez missão muito militar muito legal. incrível, assim. E É. o Stormtrooper, até não, né? Mas o clone, assim, pra mim é uma das partes que eu mais gosto do universo Star Wars. Porque Eu ele também. tem toda essa gama, toda essa profundidade de ser uma pessoa fabricada, de ter aquele propósito já pré-definido da guerra, mas ele ter personalidade, ele ter sentimentos. Cara, eu acho que pra mim a melhor produção, a produção que mais me deu prazer Star Wars assistindo foi o Clone Wars, a animação. Cara, para mim tem episódios ali de uma profundidade que não é pra criança, sabe? Se É tu muito analisar bom. bem. A primeira, o desenho lá que aparecia no Cartoon Network. Esse era Inclusive, legal também. era feito por um gênio da Esse foi muito bom também, que é cara. o Gendy Tartakovsky. Ou Tartarovsky. Desculpa, não vou Tá, então lembrar já vou agora. lançar uma aqui. Fala aí, Rafão, não quero te interromper, depois Não, eu eu quero ia lançar dizer uma. que eu acho também muito legal do Clone Wars e ele também dá toda essa. Dá todo aquele pano pra parte, assim, claro, aquele gap entre os, né, o episódio 3 e o 4, sabe, que a gente não viu e o que aconteceu com a Ahsoka e tudo mais naquele momento, É. sabe, isso isso explica muito a história, mas eu acho que uma das coisas legais também que eu pelo menos achei muito bom, e eu vou ser sincero, eu ainda não consegui assistir tudo, tá? O Bad Batch, ele dá muito Muito massa. ele dá Sim. muito essa visão de, tipo, os clones, eles, apesar aqui do Bad Batch ser clones defeituosos, né, entre aspas, eles mostram muito essa parte de, ok, são clones, mas eles têm sentimentos, eles têm, Claro, né... ô meu, uma coisa visual. E aí vai muito da maestria, assim, ó. Eu bato palma pros showrunners do desenho, tá? Da animação em 3D. Os clones, tá? Sem falar isso, eles tinham cabelos diferentes, tatuagens diferentes, sabe? Eles praticavam a sua individualidade, sabe? No E eu limite, lembro né, que eles tinham. E eu lembro desses one shots por isso. Eu lembro que uma parte muito. O legal foi porque assim, ó, era todo mundo fisicamente igual. Então era todo mundo ali com a mesma força, mesma destreza, entendeu? Mesma inteligência, mesmo vigor, as mesmas perícias com os mesmos NHs,
as mesmas vantagens, tá? Então, o que podia te diferenciar muito do personagem do teu lado era a tua aparência e a tua personalidade, sabe? Então, eu lembro muito desses one-shots por isso. Porque era todo mundo interpretando os Clone Troopers ali, sabe? Mas todo mundo muito diferente um do outro, sabe? Então era muito massa. E isso é uma coisa muito legal que a animação traz, né? E eu vou somar, cara. Pra mim, assim, ó, que sou fã de Star Wars, tá? Eu amo o Clone Wars, tá? Mas o Clone Wars é muito extenso e constrói muito universo, tá? Mas pra mim, velho, o Star Wars Rebels, é uma obra-prima. Sabe? Por quê? Eu ouço isso de muitas pessoas e eu não consegui passar ainda os olhos por episódios suficientes pra enxergar isso. Mas eu ouço de muita gente. Porque assim, ele tem. Eu vou fazer uma analogia, né? Pra mim, ele é a mesma coisa que a segunda temporada do Avatar lá, tá? O Avatar, a Lenda de Aang, o Avatar, a série trilha um caminho e a Lenda de Korra trilha o outro que não foi explorado. Sabe? Porque, né, orçamento, né? Tu tem que decidir plotlines e tudo mais, tá? Mas, pra mim, o Rebels, ele faz a mesma coisa. O Clone Wars, ele expande em cima do que já existia, o que é muito a fuder, tá? Também. Mas o Rebels, cara, ele trilha esse outro caminho. Entendeu? Sabe? Eu acho que, pra mim, Star Wars começou a ficar adulto ali no Rebels. Tá? Pra mim, entendeu? Sim. Eu achei Pra Rebels mim, infantil. Eu pra mim, discordo, eu discordo um pouco disso pra mim. Deixa eu justificar. Como todo bom desenho, ao meu ver, tá? Ele é feito pra todo mundo. Tá? Ele não é necessariamente feito pra criança. Desenho assim, né? Que aborda temas complexos, tá? Então, o Avatar Lina de Aang, por exemplo, começa infantil e vai crescendo junto com a audiência. Sabe? Eu acho que o Rebels, assim como o Clone Wars, ele começa bem mais infantil e vai crescendo junto com a audiência. Sabe? Então eu vejo acho uma que linearidade no Clone Wars, cara. Não de eu acho que maturidade, não quero dizer que é maduro ou mais maduro, mas eu a percebo. curva, eu acho que porque ele é muito grande, cara. Então a curva ela é verdade. muito, ela é Nem muito todo episódio foi escrito pela mesma pessoa, dirigido pela mesma pessoa. Isso. O Rebels é uma coisinha pequenininha ali e é aquilo ali, entendeu? É uma ova, sabe? Entendeu? Que é o mesmo universo. Pra mim, na minha opinião, só existe o Mandaloriano e todas essas coisas paralelas, os spin-offs, porque o Rebels teve sucesso em mostrar uma história, outra história em outra parte da galáxia. Ao meu ver, né? Como eu falei, Eu- eu fico ainda assim. Eu olhei todo o Rebels, tá? Eu não tô dizendo que ele é ruim de forma alguma, tá? Não. Mas eu ainda tenho uma preferência pelo Clone Wars também, em questão dos desenhos, porque, sei lá, eu gostei mais dessa expansão do que a gente já sabia, sabe? E eu não sei, o Rebels, ele me pegou um pouco, tipo, demorou também, eu acho que ele demorou um pouco pra engrenar, que eu acho que ele também era um pouco mais infantil, sabe, que o Clone Wars. O final é maravilhoso, eu não vou dizer que não, tá? É maravilhoso. Mas ele me pegou em algumas coisas e talvez seja. Isso, claro, é uma coisa minha, assim. Talvez eu seja um pouquinho mais saudosista em questão de, tipo, mudou muita coisa, sabe? Foi muita coisa inventada ali no Rebel, sabe? Tipo, o sabre do Ezra que atira também, eu achei aquilo bem estranho, sabe? Me gerou estranheza, sabe? E também claro, hoje já é canônico, assim, os irmãs lá, as sisters, né? Mas no começo, quando eu vi a primeira vez no Rebels, eu fiquei meio, não sei, sabe? Então eu acho que é só pelo meu saudosismo, mas acabou me gerando uma estranheza, assim, por isso que não é meu preferido. Não tô dizendo que é ruim, como eu falei, mas não é o meu preferido. Eu entendo. Então eu vou abrir uma pergunta pra gente encerrar por hoje. Deixa eu dar meu parecer aí, vocês dois deram de vocês. Claro. Achei que tu tinha. Na verdade, eu não assisti nem o Rebels, nem o Bad Batch. Os dois eu comecei a assistir, mas não terminei pelo mesmo sentimento do Rafão. Eu acho que ele demora pra engrenar e eu tive um sentimento um pouco de programa pra criança. Mas todo mundo que eu conheço fala que o Rebels é bom e demora pra engrenar, mas que é bom, mas eu ainda não cheguei nesse patamar. Mas só queria fazer um comentário do que o Fabrício falou, que todas as coisas vieram do Rebels, do sucesso do Rebels. E eu acho que é justamente
por isso que o Rafão. Não, eu não sei pra onde eu vou apontar. Justamente por isso que o Rafão falou dessas coisas novas que o, que o Rebels fez tanto sucesso. Porque justamente eu acho que foi nessa transição, assim, nessa momento de globalização, de velocidade da internet mesmo, que novos fãs começaram a entender o que é o Star Wars. Novos, quero dizer, novos de idade, inclusive. Então, tu imagina quem é criança ou adolescente que viu Rebels pela primeira vez. E, tipo assim, agora a gente não tá nesse momento, eu acho, por exemplo. Eu acho que naquela época foi um momento de transição, Disney, inclusive, né? Disney adquirindo os direitos e produzindo. Então, os novos fãs viram todo um cenário novo se desenhando e se maravilhando. E, por ser uma história tão boa, cativou esse core todo novo de fãs. E o Star Wars, ele tem isso. Ele é tipo BTS. Quem é fã e vai olhar tudo. É um fã muito fiel, assim. É um fã religioso. E, inclusive, é uma das reclamações que eu vejo nos vídeos do YouTube de YouTubers de Star Wars. Eles falam, pô, eu tenho que aprender mais coisa, tenho que aprender mais raça, tenho que aprender mais poder, tenho que aprender mais planeta. Mas vai aprender, vai buscar. Tipo assim, reclama, mas Vai. reclama assistindo, reclama consumindo. É. Então, quando esse universo deu essa virada, essa expansão, o que foi um pouco pra gente, né? Quem é dos filmes dos anos 70, 80, viu Exatamente. que porra é essa de midi-chlorian, que porra é essa de, sabe, da história do Darth Vader, não tô gostando. É a mesma coisa com a gente. É. Quem tem o Ezra como seu herói da infância, tá muito bem Tem o. servido. Muito bem Ah, servido. Porque é uma assim história como quem muito tem o boa. Obi-Wan. E assim como quem tem É, o. o, o, O. opa. O Luke. Eu ia dizer Anakin. Não, o Pensei Luke. duas vezes. Assim como quem tem o Luke, entendeu? É. Sabe? E, cara, eu. Aí, pra encerrar, eu queria saber a opinião de vocês, tá? Eu vou perguntar, eu quero que vocês respondam, depois eu dou a minha. Qual é, assim, ó, e aí é só preferência mesmo, tá? Mas qual é a melhor coisa de Star Wars pra vocês já lançado? Bah, eu ia fazer a mesma pergunta. A melhor coisa já lançada, a melhor produção audiovisual. É, Ou de não, né? todas. Porque tem livro, tem quadrinho. Pode escolher o especial de Natal lá, se tu quiser, entendeu? É, eu vou dizer a minha porque eu pensei nessa pergunta, então eu pensei na minha resposta, então eu já vou dizer. A melhor produção pra mim é o Clone Wars animação. Por mais que ele seja longo, por mais que ele tenha um teor até um pouquinho mais infantil, ele é focado nos clones. Mas mesmo assim mostra ali os Jedi, mostra todos os personagens do universo. E pra mim é uma produção do underdog, assim, que são os clones, porque eles são a essência deles é que eles são peças, como é que fala? Não essenciais de produção em massa pra guerra. E aí tu tirar esse véu, assim, tu abrir as veias do clone, tu entender a vida dele, gerou episódios, assim, de me levar às lágrimas, sabe? Tem um episódio que eu nunca vou me esquecer de um desertor que construiu família e vive numa fazenda. É muito E, legal. tipo assim, não tem ação nesse episódio, tem muito pouca ação. Ação, digo, cena de ação. Tipo assim, é um assunto com uma profundidade absurda, né? Tu pensar uma pessoa que foi produzida literalmente, a genética dele é igual a todas as outras, e conseguir ter uma gama de emoção e tal. Eu queria ter dito uma coisa antes e agora eu me esqueci. Quando tu falou que todos os nossos personagens eram iguais naquele one shot de clones. Eu tive o privilégio, né, de aprender inglês bem cedo, então a maioria das coisas Star Wars eu assisti em inglês. Vocês já pararam pra pensar que o dublador de todos os clones é o mesmo? Sim. Todos Parei os já. clones que existem é sempre o mesmo cara. E ele sempre tem que fazer tom de voz diferente, personalidade diferente. E o George Lucas deu uma entrevista dizendo: nós encontramos esse cara específico porque a gente sabia que ele ia conseguir fazer isso. Olha o Bad Batch, cara. Olha as vozes que tem no Bad Batch. Tipo, tem um cara com a voz mais grave. Tem um que é um fortão ali. Tem outro que é mais delicado. São todos o mesmo profissional da dublagem. Eu Legal. acho isso bem incrível. É muito legal, Tu, Rafão?
Então, eu fico entre duas coisas, tá? Um é o Clone Wars também, tá? Porque pra mim foi muito bom, tipo, essa expansão, como eu falei. Além de ter, claro, só a expansão de o que aconteceu entre o episódio 3 e o 4, também tem uma expansão em questão de, tipo, deu uma base pro, por exemplo, o Mandaloriano, sabe? Porque até então era tipo a Mandalorian, sabe? A gente sabe por Sim, cima as aparece coisas. The Night Watch, aparece É, os a O gente comandos. entende. Mandalorian no Clone Wars, por muitos episódios, era inimigo, inclusive. Sim, não, mas eu quero dizer que assim, a gente entende melhor o que que é o Mandaloriano, o que que é a cultura dele, sabe? O que que antes era meio assim por cima, é mercenário, ficou, sabe? Pra quem assistiu só os filmes, fica por cima assim, o que que é essa armadura? O que que isso quer dizer? Tá ligado? E o Clone Wars ele fez essa expansão de encaixar todas essas peças que pareciam que estavam faltando, sabe? E dar uma explicação para elas, o que dá uma claridade maior para toda tudo do Star Wars, sabe? Então eu fico entre o Clone Wars e outra coisa que eu acho muito bom, eu acho que é uma das grandes coisas que foram lançadas para mim, puxando para outro lado, é o Jedi Fallen Order, o jogo, tá? Porque Ah, assim, pra ser sincero, assim, a gente, desde que começou e começou a consumir Star Wars, a gente começou a jogar Star Wars também. Teve muitos jogos de Star Wars, tá? E assim, a gente jogou vários, e pra mim, pra ser sincero, eles ainda não tinham acertado, tá? Eu sempre senti que eles nunca tinham acertado ainda como fazer um bom jogo Star Wars. E quando veio o Jedi Fallen Order, aí eu joguei todo, joguei também já o segundo que saiu. Pra mim, ali eles acertaram. E aí, aqui agora agora eles acertaram a fórmula de um bom jogo, tá ligado? Tanto que o meu sabre é do personagem não dá pra ver por Cal causa Kestis. do Cal Kestis, tá ligado? Do Jedi Fallen Order, sabe? Porque eu achei muito bom, realmente. Legal. Cara, eu também eu fico dividido entre duas coisas, mas elas são a mesma história, tá? A mesma. Conta a mesma linha do mesmo personagem, assim. Pra mim, é polêmica a minha opinião, velho, tá? Mas pra mim é o Rogue One, tá? É a melhor coisa de Star Wars já lançada, assim. Por quê? Porque eu acho que expande em cima de uma coisa icônica da franquia, né? Que é. Tá, o episódio 4 começa com eles conseguindo os planos da Estrela da Morte. Mas como é que conseguiram? Quem é que foi os malucos doentes que se infiltraram no Império, fizeram um merdão pra conseguir isso aqui, tá? E, então eu acho que, né, expande em cima dessa operação, que eu acho uma coisa muito, muito legal. E trata o universo Star Wars como universo, não como um recortezinho da galáxia, sabe? E o Andor, velho, que pra mim que é a história de, né, pré-história, que pra mim é assim, ó, e eu falo um pouco como produtor de cinema e produtor de visual também, tá? A coisa mais difícil, velho, de tu fazer no roteiro, e alerta de spoiler, tá? Ah, é tu fazer a gente, como audiência, se importar por um personagem que tu já sabe o destino do personagem. Uhum. Tá? E eu acho que o Andor faz isso, assim, de uma maneira. Tipo, pô, é muito difícil. Tu sabe que o Cassian ele vai morrer, tu sabe? Tu sabe onde é que ele vai morrer, exatamente onde ele vai morrer, porque ele morre no Rogue One. Tá? Mas E que ele assim é um mesmo. pau no cu. Ele é um filho da puta, né? Ele é um. Não, ele é um Maquiavel, né? Os fins É justificam um os meios. Né? anti-herói. O anti-herói. Né? E eu acho que eles fazem uma coisa muito incrível, né? Porque é tu te importar com o personagem já sabendo o destino final desse personagem, sabe? Então Sim. eu tiro o chapéu pro Rogue One e pro Andor, na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu preciso dar a minha resposta. Essas foram as melhores produções pra vocês, mas qual foi o seu momento Star Wars que, tipo assim, que mais te deu prazer, que mais te arrepiou? Qual foi o momento que tu Eu sei o meu sentiu instantaneamente. Eu sei o meu também. Ah, então fale, Pra por mim favor. é, pra mim né, aquela trilha fenomenal enquanto o Obi-Wan e o Anakin, né, brigam no episódio 3, Ah, sabe? boa. Boa resposta. Excelente resposta. Cara, eu e o Leonardo, nosso amigo que já foi citado aqui, né, e tal, a gente acaba a briga e eu tô no cinema com o Leonardo de pé, velho.
De pé, cara. Sabe? A gente se olhando de pé, entendeu? Que Não, loucura. é incrível. Sabe? É uma sequência incrível com Por uma favor. história incrível, tipo assim, de plano de fundo, né? Não é E, eu- uma cena e de eu- ação legal. e outra coisa, tu já sabe e faz a mesma coisa que eu falei do Andro agora, né? Tu já sabe os destinos dos dois ali. Eu acho que daí é melhor, sabe? Mas assim mesmo tu fica Quer investido muito na assistir o que luta. aconteceu. Tu fica investido na luta igual, velho. Igual, entendeu? Uhum. Tá Pra louco. mim, eu concordo, essa cena é fantástica, tá? É realmente, assim, é um dos ápices, assim, entre os filmes, eu acho que o episódio 3 é um dos melhores, pode ser controversa a minha opinião, mas eu acho que é um dos melhores por ter essas cenas e toda a virada, sabe? Realmente é fantástico, mas eu vou dizer a minha, de novo, pode ser controversa e o pessoal pode Ah, meu, discordar e eu tal, odeio esse mas roteirinho dos fãs de Star Wars, cara. mas, tá, É, a vai minha, pra tranquilo. mim, foi ver a primeira luta do Yoda com o Dooku, tá ligado? Ah, legal. Baita, Porque, assim, baita. o personagem do Yoda foi sempre um personagem que eu achei maravilhoso, assim, eu achava fantástico. E é um personagem extremamente misterioso, que a gente não sabe muito sobre ele, sabe? E aí, quando ele luta a primeira vez, é uma coisa que, tipo, cara, caiu o meu queixo, assim. Pode ser uma luta curta, sabe? Mas foi assim, Ah, mas cara, é é irado, é irado. muito irado a É muito forma que ele boa. luta, tá ligado? Pulando, dando pirueta. Cara, pra mim aquilo ali foi assim, puta nada. Aquilo é lindo, sabe, pra mim. Essa cena gerou muito comentário abobado, né, de quem não é fã de Star Wars, ou até é fã, mas gosta de Ah, criticar. quem é Porque ele purista. solta, porque ele solta a bengalinha, dá um pau e junta a bengalinha e sai ali como se fosse um idoso, né? Mas é Sim. uma coisa da raça, né? Eles não têm uma mobilidade alta mesmo. E se tu prestar atenção na luta, ele não corre em momento nenhum, ele só salta. Uhum. Por quê? Porque essa é a característica da raça, né? Ele é um bom saltador, mas ele não caminha muito bem. É, Então, mas usa tipo, força também, né, cara, pra fazer qualquer e, outra o, coisa. e ele é um, Um um usuário da força, né? absurdo, é. Com um pouquinho de habilidade. O meu momento Star Wars é bem específico, o momento assim, que mais me deu prazer é no episódio 3 também. E falando em opinião controversa, então vou dizer a minha aqui, eu acho o Rogue One o pior dos filmes, não é um filme ruim, eu adoro, mas é o que eu menos gostei de assistir. E pau no cu de quem não gosta do episódio 1, eu gosto, foda-se. Pode dizer que eu Eu não entendo gosto. nada de cinema, que eu não entendo nada de Star Wars. Eu gosto, eu acho que a geopolítica do episódio 1 é incomparável a todos os outros filmes e é uma aventura ali do mestre e do aprendiz. Tipo assim, uma aventura que eles vivem. Enfim. Mas o meu momento é no início do. Foi muito específico, porque eu era um adolescente ou pré-adolescente, não me lembro que ano que foi. Mas eu lembro que eu tava, tipo assim, idade escolar, e eu assistia Episódio 1, 99. religiosamente. 90, episódio 3, 99? Episódio 1, Não. 99. Ah, tá. Sim, sim, esse eu me lembro bem. Tinha 9 anos, não tinha 10, eu tinha 9 anos. No episódio 3, eu assistia religiosamente o que o Fabrício citou, o que o Javali citou, que era aquela minissérie ali de episódios minúsculos, de acho que 20 minutos, do Cartoon Network, com pouquinha fala. É um traço, assim, bem cartoon mesmo, mas é uma obra-prima. E eu lembro que eu assistia com né, muito afinco. E aí eu lembro que eu assisti o último desse episódio, sem saber que era o último, né? Pra quem é jovem e não tá entendendo, a gente só assistia coisa na TV, não assistia coisa no computador, não podia baixar, tinha que estar na frente da televisão na hora que as coisas passavam, senão já era. Se tu perdeu o episódio da semana passada, o episódio dessa semana tu não vai entender o que tá acontecendo. Que nem Dragon Ball. E já era. Não, Que nem tu tinha Dragon que, Ball, é. Eu tinha que acho que eu torcer demorei, eu pra acho que eu isso. demorei uns 3 anos pra ver a luta do Vegeta e do Easy, tá ligado? Não tem, não, tipo, não tinha. Vou procurar aqui o episódio 4 vai sair o episódio 5. Não tava na frente da TV, o pai e a mãe não deixou estar na frente da TV. Quando passou já era. E eu, felizmente, estava na frente da TV, vendo todos os episódios. Quando passou o último episódio, eu nem sabia que era o último, porque não tinha, assim, episódio final. Não tinha, era uma coisa quase de comercial. E o final
do último episódio dessa série de animação é uma luta, uma guerra de naves no espaço. E é a câmera se afastando dessa guerra. E o início do episódio 3 é a câmera se aproximando nessa guerra. E eu, com toda a minha ingenuidade de adolescente, fui no cinema, felizmente, né? Felizmente eu tive o privilégio de o meu padrasto ter me levado pra ver todos os Star Wars no cinema. E eu tava na cadeirinha do cinema ali e tinha recém assistido, tipo, ou no dia ou um dia antes, e reconhecer a cena, só que ao invés de animação cartoonizada, o negócio ali digital acontecendo, tipo, no segundo seguinte do que eu tinha visto na Que TV. legal. E para mim aquilo foi incrível e, tipo assim, além de tudo, é o meu filme favorito do Star Wars. Não por causa disso, né? Eu já vi depois como adulto, depois de vezes e vezes de novo. E é o meu filme com certeza favorito de Star Wars. Então, tipo, eu dei essas duas sortes, de ter essa emoção quando criança e de, depois dessa cena incrível ter acontecido, um filme incrível ter se discorrido diante dos meus olhos. Então, caí da cadeira, assim, foi incrível. Legal. Então tá, gente. Vamos ficando por aqui. Deixa eu falar as estreias de Star Wars, já que nós estamos falando de Star Wars, no May the 4th. Acólito, dia 4 de junho. Não sei se vocês viram o trailer, mas tá um absurdo. Tá muito incrível o trailer. Parece ser bem legal. Vai estrear esse ano também, mas não tem data, o Skeleton Crew, com o Jude Law, que é um cara que eu adoro. Um ator que eu adoro. Também parece estar bem interessante. E, já que o Rafão falou de Mandalorian, vai estrear Mandalorian and Grogu. Mandalorian e Grogu, só que em 2026. Mas, cara, se vocês não viram esses trailers, vai vir umas pedras por aí. E eu acho que a gente tá num momento, inclusive, de Star Wars meio fraco, assim, meio morno, de produções sendo lançadas, né? O Mandalorian foi incrível, o Andor foi um tiro. Agora, não sei, não tem muitas coisas assim que estão me Eu prendendo. gostei da Ahsoka. A Ahsoka foi legal. Esperava mais. Obi-Wan eu esperava muito mais. O Obi-Wan é o meu Jedi favorito. Pra mim foi minha decepção. É legal, mas não é nem perto que a gente tava esperando. Eu gostei da cena dele lutando com o Darth Vader, que as pessoas não gostaram, mas parar pra pensar que são dois idosos lutando, né? E um deles não lutava há muito tempo. É isso aí. Mas enfim, tô me alongando aqui. Então tá, galerinha. Então tá. May the Force be with you. E tamo junto. Perdi meus dedos. Se puder ajudar, o estado do Rio Grande do Sul tá precisando muito. Isso, A gente ajuda. vai precisar ainda por alguns dias, né? Porque tem muita gente desabrigada, muita gente, né, fora de casa. A água demora a escoar. Inclusive hoje eu tava com perigo de escoar aqui pra minha casa, porque o Rio Guaíba, que não é um rio, mas o nome é esse, não tá dando conta. Então quem não teve o meu privilégio, o privilégio aqui dos guris, tá em uma situação bem complicada, então ajudem, por favor. O nosso amigo Renan, inclusive, precisou de uma geladeira. A gente fez uma vaquinha e deu uma geladeira nova pra mãe dele. Ele foi bem afetado, a água tomou a casa inteira dele. E da coroa e da mulher. Mas é juntos que a gente faz as coisas acontecer. Como os clones me ensinaram em Clone Wars. Feito. Tem várias frases. Peraí, tem várias frasezinhas do Clone Wars. Quem não viu Clone Wars, tem todo início de episódio tem uma frase muito boa. É sempre uma pílula de sabedoria muito incrível. E eu lembro da minha favorita que eu levo pra vida inteira, que não tava em português, mas eu vou tentar traduzir, que é Where there is a will, there is a way. Então, tipo, onde tem um desejo, existe uma forma, existe uma vontade. E Onde tem uma meio que vontade, reflete, tem uma forma. pode ser também. Meio que reflete o momento catastrófico que nós estamos vivendo. Isso aí. Valeu. Isso aí. Feito.